Donald Trump rebaixa o Brasil e diz que não precisa da América Latina. Será que foi bem isso que o Donald Trump disse? Ele é o anticristo, como algumas pessoas estão falando? Bom, meus irmãos, eu vou fazer de tudo aqui para responder para vocês com a maior sinceridade possível, é o que eu devo a vocês, e também baseado nas pesquisas desde 2014. Quando eu cheguei aqui, várias das teorias eram tudo novidade, estavam começando. Mas pesquisando sério, a gente também descobriu muita coisa, como por exemplo, aquele membro de uma grande organização que é semelhante à Polícia Federal lá nos States. Vocês sabem qual é? Tem um F, termina com I e um B no meio. E aquela instituição, um dos seus agentes, denunciou que quando uma coisa que não é para ser falada acaba escapando, a única coisa que eles têm para fazer, já que não dá para fazer voltar uma palavra, depois que você escuta alguma coisa, fica na sua cabeça, ainda mais se eu tentar fazer com que você esqueça e você perceba isso. Então o sistema bolou uma estratégia infalível. Ele pega aquela verdade que vazou e transforma em mais 5, 10, 20, 30 versões daquela mesma verdade. Cada uma mais mirabolante do que a outra, para que as pessoas escutem essas várias versões e acabem desacreditando de todas. Essa é uma tática e ele denunciou isso naquela época. Esse vídeo já não se encontra mais no ar. Então eu aprendi muita coisa de lá para cá, pesquisando alguns exageros, separando o que realmente era teoria e o que era fato chamado de teoria da conspiração. Antes de a gente entrar nesse mérito, eu quero primeiro que vocês escutem o que o Trump realmente falou. Foi uma repórter brasileira que fez a pergunta e o Trump até se surpreende. Ele diz: você é brasileira? Parece que ele não sabia dessa informação do Brasil ou esqueceu de momento. Escute aqui comigo e a gente já volta. E eles não conseguiram tirar todas as tarifas que eu coloquei na China porque era muito dinheiro e o orçamento não ia fechar sem isso. E agora teremos reuniões, falei já com o presidente Xi na semana passada e foi uma conversa muito produtiva. Em relação à OTAN, A OTAN tem que pagar mais, 5%. Nós entramos com 200 bilhões de dólares a mais do que a OTAN no apoio da guerra da Ucrânia. Gastamos 200 bilhões de dólares a mais do que a OTAN na guerra da Ucrânia. Eles têm que equalizar. o senhor falou com o presidente Xi sobre a guerra na Ucrânia, porque a China e o Brasil têm uma proposta de colocar a Rússia e a Ucrânia para conversarem. Como é que o Brasil entrou nessa história? Essa é novidade para mim. Você é brasileira? Sim. Olha aí. Quando o senhor vai falar com o presidente brasileiro e como o senhor entende a relação com o Brasil e a América Latina? A relação é excelente. Eles precisam da gente. Eles precisam da gente mais do que do que nós precisamos deles. Todos precisam dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não precisam da América Latina. What does that define that? O senhor está falando de 10% de tarifa sobre a China? Isso por causa do fentanol. E tem a questão do canal do Panamá. A China controla o canal do Panamá. Quando Jimmy Carter deu o canal do Panamá, foi um erro terrível. Mas ele não deu para a China, ele deu para o Panamá. E agora a China controla o canal. Não podemos permitir que isso aconteça. Não vamos deixar isso acontecer. Quando podemos esperar que os países da OTAN gastem pouco, gastem menos? São nações do BRICS,
A Espanha, sabe o que é o BRICS? Vai ver o que é o BRICS. Se as nações do BRICS quiserem fazer isso, fiquem à vontade. Mas vai ter pelo menos 100%. Não é uma ameaça. Bom, meus irmãos, então vamos lá, né? Primeiro ele fala aí sobre a OTAN, né? A OTAN naquela de apoiar a Ucrânia, deixa os Estados Unidos gastando praticamente sozinho 200 bilhões a mais de dólares. Não é à toa, né, que a vida do contribuinte americano, ou seja, do cidadão americano, tem ficado mais difícil. Por isso essa revolta toda com o governo antigo. Os caras gastando 200 bilhões. Você sabe que não existe almoço grátis. Se um país começa a gastar com uma causa estrangeira 200 bilhões, alguém vai pagar por isso, e é o próprio cidadão. Então, se a média do americano era 3 carros por família, isso começa a diminuir. Os preços vão aumentando, não há mágica nisso. Sem dinheiro, sem conforto, simples assim. Então, o que o Trump está fazendo é dizendo, olha, vocês agora vão ter que gastar o mesmo que nós. Como esses países não vão ter como, porque a OTAN é a junção de vários países. Eles não vão ter como cobrir 200 bilhões a mais de dólares. Isso é uma forma inteligente do Trump dizer, nós não vamos continuar bancando vocês. Então ele impõe uma condição que ele sabe que a pessoa não vai conseguir pagar. Você tá entendendo, família, como é que funciona? Isso é um jogo de xadrez. Aí é realmente um jogo de xadrez. Pra não ficar feio, o cara não diz, olha, vou tirar os Estados Unidos, como ele já fez, por exemplo, com aquela grande organização, que eu prefiro também não citar o nome dela, pra não aparecer aquele carimbo chato da Wikipédia aí, né? Mas você sabe que começa com O, termina com U, tem um N no meio. E ele tirou os Estados Unidos daquilo. Por quê? Porque aquilo determina regras, principalmente quando acontece algum mal terrível, que tem se mostrado cada vez menos eficazes e criam narrativas e etc. E você é obrigado porque está dentro do acordo. Então ele tirou. Inclusive eu vi o presidente deles dizendo, não, a gente vai tentar falar com ele para ver se ele volta atrás. Mas ele não vai voltar atrás. Ele está assinando um decreto atrás do outro, cumprindo a sua promessa de campanha. Tudo que ele prometeu, ele está cumprindo. Então isso já é histórico. Ele já entra, a mídia não está falando isso, mas ele já é o presidente do mundo que mais está cumprindo as suas promessas de campanha no primeiro dia. Ele inclusive foi aconselhado pelo próprio partido dele que não assinasse tantos decretos assim de uma vez. É uma mudança muito rápida dessa forma. Mas ele disse, dane-se, eu vou fazer. Eu disse pra vocês, ele veio com sangue nos olhos, ele veio pra dar a revanche. Eu venho acompanhando, né, desde que ele quase foi preso, quase não consegue disputar essa eleição, né? Eu venho acompanhando. E ele disse claramente, olha, eles vieram pra cima e nós combatemos. Agora nós não temos outra escolha a não ser ir pra cima deles também. É uma questão de sobrevivência. Eu traduzi isso aí, eu jamais vou esquecer. Eu traduzi. Aí vem a questão da taxação, né, de 100% em cima dos nossos produtos. É isso que um país verdadeiramente conservador, é isso que um país, um líder, né, no caso, um líder de um país que é nacionalista faz. Olha, vocês podem negociar aqui, mas se o seu negócio vai prejudicar as minhas empresas aqui, ou seja, do cidadão brasileiro, por exemplo, eu preciso cobrar mais de vocês. Então, se de alguma forma o seu negócio vai prejudicar, vai levar mais money daqui do que trazer, então eu vou taxar. Mas quando você escuta os entreguistas falando, não é assim, é entregar tudo, entrega que vai melhorando, mas só piora. Porque você para pensar hoje, como por exemplo a Telefônica. Os milhares de reais que nós gastamos pagando conta, todo mundo tem um celular hoje, paga conta, coloca crédito em celular. Pouco disso fica no Brasil, a maior parte desse dinheiro vai para fora. Ou seja, a gente abriu mão de uma grande fonte de renda. E aí essa fonte que fica faltando ali no apurado, né, da União, quem é que vai cobrir? Nós. Vende a energia, quem é que vai cobrir? O lucro que a energia dava todo mês que a gente pagava? Você e eu. Então são cada vez mais coisas que o governo abre mão e nós temos que cobrir com o nosso sangue e suor. Então o Trump faz o contrário lá. Ele defende as suas coisas. Olha agora o TikTok. TikTok tá barrado, vocês me dão metade da empresa e eu deixo vocês trabalharem aqui. É simples assim. Sem trabalhar aqui, vocês não têm lucro nenhum. Aqui, né? A empresa vale 1 trilhão, mas só se eu der a permissão para trabalhar, senão ela não vale nada aqui dentro. Os caras aceitaram. Então o cara é intervencionista a favor do povo dele, e é o que eu tenho dito desde o começo. Não adianta criar falsas ilusões, tem muito cabo eleitoral safado aqui dizendo isso, né? Como se o Trump fosse resolver tudo, ele não vai. O que ele pode fazer é pressão, ou seja, tornar a situação que já está difícil ainda mais difícil para que o próprio povo se revolte. É a única coisa que um presidente estrangeiro pode fazer por uma nação, é tornar a situação dela cada vez pior, para que o povo se revolte. E aí a nação tem duas escolhas, ou o povo realmente se levanta, né? Ou aceita as medidas que o governante incompetente vai criar, como por exemplo se juntar com os países comunistas, né? Como fez Cuba, como está fazendo a Venezuela.
os caras não vão mais negociar comigo? Beleza. Então eu vou só negociar com a Rússia agora, vou só negociar com a China. É isso aí que acontece. E imagine, se esses caras sabem que você não tem a quem comprar e a quem vender, só tem eles vão pagar o que eles querem. E aí o país fica na falência total e vai ficando e o povo aguentando ali. Isso pode acontecer no Brasil também. Quando ele fala que não precisa da América Latina, você vê que ele ficou surpreso com essa informação, né? A repórter já joga essa pra ver se tira ele de tempo. Mas ele espertamente já sabe, já deixou o assunto por ali, porque ele não sabe se é verdade o que ela tá dizendo. Ele vai confirmar, né? Se o Brasil realmente tá se metendo nisso. Agora, o que ele falou ali, que os Estados Unidos não precisam do Brasil, ou seja, da América Latina, e que nós precisamos mais dele, infelizmente é verdade. Porque a nossa América Latina, o nosso Brasil e os países vizinhos estão com as suas indústrias entregas baratas. Através de políticos entreguistas e corruptos como Fernando Henrique Cardoso, o próprio Lula, eles foram entregando todas as empresas que realmente desenvolviam tecnologias, não investiram mais nessa área, e nós passamos a ser meros vendedores de matéria-prima. Nós vendemos as matérias-primas que não tem lugar nenhum e compramos um produto já feito. Isso acontece até mesmo com a gasolina. Não adianta o país ter petróleo, não adianta a Petrobras ser número 1 na extração de petróleo se nós não refinamos. Nós vendemos um barril de petróleo e compramos um litro da gasolina já pronta, caríssimo. Então não tem autonomia, porque sempre o Brasil foi sabotado de dentro para fora. Querer que um cara como o Trump salve o Brasil é uma burrice, é uma idiotice. O Bolsonaro, que o povo está depositando muita esperança ainda, eu não sei como é que é um absurdo desse, aliás eu sei, né? É a idolatria. O cara tá chorando assistindo o discurso do Trump. Já mostra que é um presidente fraco. O outro proibiu ele, né, de fazer o voo. Ao invés dessa oposição fraca dar a resposta à altura, o que é que o Bolsonaro foi fazer no aeroporto? Ficou chorando. Foi gravado isso. Aí chorou de novo assistindo o Donald Trump. Quer dizer, um cara desse não tem condição de fazer o que é preciso aqui na nação. É preciso um homem de postura, um homem forte. Um cara como o Donald Trump, que mesmo debaixo de bala, tava lá, levantando o punho e deixando claro que ia fazer. E eu falei isso na época. Eu digo, um cara com essa determinação não se para facilmente. Não vai se vender, até porque ele já é milionário e já está numa idade avançada. Ele agora veio para deixar o nome dele na história dos Estados Unidos. Ele quer ser o presidente que mais fez. Ele quer ser lembrado daqui a gerações. É outra coisa já, mudou tudo. Aí na questão que o cara é o anticristo. Olha, meus irmãos, eu não quero atacar canal nenhum. Não estou falando isso especificamente a ninguém. Eu falo de uma maneira geral. Eu estou aqui desde 2014. E naquela época, eu via toda vez que um presidente americano, e eu também até fui na onda, porque era tudo novidade para mim em 2014. Todo presidente americano era o novo anticristo. Ou um presidente americano ou o presidente francês. Era sempre o anticristo. E eu fui percebendo que isso era uma palhaçada. Eu lembro inclusive do discurso, né, em cima de Barack Obama, que diziam que eles odiavam as pessoas de cor, e o Barack Obama ia ser o cara que ia causar a terceira treta. Ia pôr o fim no mundo, para que culpasse uma pessoa de cor. Chegaram a esse ponto de criar esse tipo de teoria. Eu não vou dizer quem foi, até porque vários falaram a mesma merda. Aí foi a mesma coisa com Bush, foi a mesma coisa com Trump, foi a mesma coisa com Joe Biden. E não interessa, toda vez que mudar o presidente, começam as teorias em cima do presidente, dizendo que o cara é o anticristo. Então isso é uma palhaçada, até porque o próprio Trump já foi presidente e não mostrou que era anticristo nada. Ao contrário, o cara foi negociar. Ele, que é um grande homem de negócio, um grande empresário, muito bem sucedido, milionário, achou que a política é como os negócios, dá para negociar tudo. Mas aí ele viu que não, porque tem os viés, né? Tem as agendas, tem o Deep State, o Estado das Sombras, ele fala muito disso. Ele percebeu que muitas coisas não são racionais na posição e nas metas de muitas pessoas que estão ali. Ele percebeu isso. E é por isso que ele veio agora entendendo como o jogo é. Não é a mesma coisa de ficar milionário, é muito mais fácil o mundo dos negócios do que a política, porque tem justamente tudo isso envolvido. Então não espere, meu irmão, que eu vá ficar fazendo vídeo com essas palhaçadas aqui. Eu até fiz um vídeo falando de uma possibilidade, é muito diferente. Eu digo, olha, tem esses sinais e eu não vou ignorar sinais. Se for preciso fazer outro vídeo mostrando esses sinais, eu vou fazer. Agora, a minha opinião eu sempre dou, eu não acredito de jeito nenhum, principalmente com o Donald Trump. A própria capa da revista The Economist deixa claro, né? Nós ganhamos mais um tempo com o cara. Ganhamos mais um tempo. As medidas que o Trump está fazendo vai, de momento, frear muita da agenda. Aqui no Brasil você já vai ver muitas emissoras mudando a postura, já está começando. A Globo já estava, né, tendo discussão sobre isso. Jornalista da Globo contra jornalista da Globo. Eles já estão cogitando, inclusive, tirar o beijo, né, sabe, de duas pessoas iguais, duas mulheres, dois homens, do roteiro das suas novelas.
Isso aí é graças ao Donald Trump? Não. Isso é graças a você, a mim, que não estamos mais assistindo. Então a Globo está desesperada para recuperar essa audiência. E existe sim, isso aí também não vamos negar, existe uma pressão, né, criada por essa nova postura do Donald Trump, que não vai mais alimentar. E o que é alimentar, Davi? É jogar dinheiro nisso. Fortalecer grupos, fortalecer ONGs, que vão para cima como cães selvagens para implementar o que eles acham certo, né? Através de perseguição, como a gente já viu ser feito com várias pessoas, destruírem a carreira, cancelar, né? Então, através dessas perseguições, eles conseguiram muita coisa, moldar literalmente as instituições. Mas com o Donald Trump, com a posição que tem, isso vai ficar difícil. Porque, como nós já sabemos, acabou o dinheiro, acabou o amor. Então, meus irmãos, a menos que eu realmente perceba alguma coisa do Donald Trump, e até agora os atos dele são todos de aplausos, né? E não de críticas. Tem inclusive outros idiotas com canais gigantescos dizendo o seguinte, né? E eu não sei como é que esses caras chegam a esse nível, só pode ser por causa das piadas, né? Porque dizendo, olha, o Donald Trump é um safado, ele quer anexar regiões. Ô Maribondo, você que acredita nisso também, o Donald Trump não presta porque ele quer anexar regiões, ele quer invadir. Vem cá, desde o começo eu já disse a vocês que nenhum país entrou mais em treta por conta disso do que os próprios Estados Unidos. O Texas fazia parte do próprio México. Você tá sabendo agora? Não te disseram isso? Não existe santo na política. Você tem que entender isso. Existe sempre o menos ruim. São homens falhos, gananciosos e com ego lá em cima. Esse lugarzinho onde você tá agora, não importa onde é. Se você tá aqui no Brasil, esse lugar que você tá agora, nesse momento assistindo esse vídeo, seja com o celular na mão, na televisão ou no computador, sabe esse lugar que você tá? Ele também foi uma região anexada. É, meu amigo, não sabia não? Pois fique sabendo, aí era terra de índio. E os nossos descendentes, sabe o que é que fizeram? Desceram o porrete nos caras e tomaram a terra deles e construíram as cidades que nós conhecemos hoje. É assim que funciona a humanidade. Então não adianta ficar criticando um presidente que fala, olha, eu vou anexar sim um país que já não se sustenta mais pelos pés e que a própria população pede por isso. Não adianta vir com esse papo, porque o mundo é sim um lugar feio. O mundo é dominado pelos mais fortes. Não adianta. Tudo que você escuta, que a esquerda vem propagando, é tudo balela. Na prática, eles mesmos concentram o poder neles. Então acorde, saia de gente que fica falando e enchendo a sua cabeça de merda. Porque é isso que estão fazendo, enchendo a sua cabeça de merda. Até agora, o Donald Trump está cumprindo tudo o que prometeu e é digno de palmas, digno de elogio. Quando fizer merda, eu que não sou fanboy do cara, eu vou ser o primeiro a descer o porrete. Não tenho por que continuar elogiando se o cara estiver fazendo merda. Agora, seja consciente, tenha a noção que a situação no Brasil ele vai apertar mais, o dólar vai subir mais, as coisas vão ficar mais difíceis. Pode ter certeza. Qual é o meu conselho? Para você que acompanha o meu canal, conselho de irmão, conselho de um amigo sincero. Não faça dívida. Se você fizer dívida, você vai se estrepar. Ah, Davi, mas agora tá de boa, tô tranquilo, tô com um dinheirinho sobrando. Guarde, meu amigo, porque vai começar a ficar mais difícil você trazer o mesmo que você sempre trouxe para sua casa. Sabe a feirinha que você passa a semana, ela vai começar a custar mais. Sabe a sua energia, ela vai começar a ser mais cara. Você vai precisar ser muito mais econômico em diversas coisas que você já é acostumado a fazer de determinadas maneiras. Então esse é um conselho real e verdadeiro que você pode seguir. Certo, meus irmãos? Então é isso. Espero ter deixado claro aqui a minha posição. Para mim isso é palhaçada, essa história de todo presidente americano ser considerado anticristo. Já ficou chato, já virou clichê. E eu não sei, né? Eu queria pelo menos que as pessoas, quando isso acontecesse, fossem lá nesses canais que ficam dizendo isso e dissessem, e aí, meu amigo? O cara não era um anticristo? O cara não ia causar a destruição do planeta? E agora? Mas sabe o que é que acontece? O povo tem memória curta e as mesmas pessoas que dizem essas mentiras, que ficam espalhando, né, essas fake news, solta outra mais cabeluda ainda e o povo vai na onda de novo. Ora, quanto mais cabeluda, melhor, né? E é por isso que gera justamente tanta legitimidade à censura. Eu não vou ficar nessa. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Agradeço a cada um de vocês. Se puder dar uma força ao canal, se torne membro, deixa o like, comenta. Isso ajuda muito, né? Se você comentar, se você deixar o like, já ajuda muito. E você que puder, se torne membro. Não esquece do nosso velho Diário do Davi, onde tem muitas informações sobre a espiritualidade, como realmente funciona esses ritos de bruxaria e o que são, coisas que a gente não pode falar aqui. Tá tudo no nosso velho Diário do Davi, lá na Hotmart, em 10 vezes sem juros, disponível para você. Um trabalho de uma vida, literalmente, compartilhado com vocês. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Agora sim, vou indo embora. Um abraço e fui!